galerinha! Olha só, vamos falar a respeito de capacitores. E o que seria um capacitor? Olha só, um capacitor é um componente eletrônico que vai servir para armazenar carga elétrica. Sim, é com o capacitor, galerinha, que um ventilador, por exemplo, ele dá a partida, o motor, por exemplo, de um portão, ele também consegue dar a partida, tanto para fechar como para abrir. É com o capacitor que você consegue tirar foto, tá? Com o seu celular. Quando você pega o seu celular e você tira aquela luminosidade, sai aquela luminosidade, ali tem um capacitor que foi descarregado para que você pudesse ter aquela luminosidade forte. Então os capacitores, eles estão no nosso dia a dia, nos aparelhos eletrônicos, celulares, computador, notebooks, televisores. Os capacitores estão em todos os ambientes, galera. E é sobre eles que nós vamos falar agora. Olha só, os capacitores existem em vários formatos. Existem os chamados capacitores eletrolíticos, existem os capacitores cerâmicos e existem muitos outros capacitores. Os seus formatos e tamanhos vão variar a depender da sua aplicação. Agora, aqui, para estudarmos no ensino médio, nós vamos focar em um tipo de capacitor, que é o chamado capacitor plano. Capacitor de placas planas. Olha só, aqui, galera, nós temos o símbolo de um capacitor. O símbolo serão duas placas paralelas, tá? Aqui nós temos o símbolo de uma bateria, tá? Uma bateria que vai possuir uma certa diferença de potencial U. Esse capacitor, ele vai armazenar uma certa carga. Nós vamos chamar de Q. Agora, um capacitor, ele vai ter a chamada capacitância, que seria a capacidade que ele tem de armazenar carga. Essa capacitância, que nós vamos chamar de C, vai ser definida como sendo a carga que ele consegue armazenar pela DDP que ele está conectado. Então, capacitância vai ser igual a carga sobre a DDP-U. Capacitância será a carga dividido por U, que é a DDP. Analise só. A unidade de capacitância será o Farad. Nós vamos representar pela letra F. Farad em homenagem a Michael Faraday, tá? A carga que o capacitor consegue armazenar, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar essa expressão e simplesmente jogar esse U, ó, para o lado de cá. Aí vai ficar carga igual a capacitância vezes a DDP, vai ser igual a CU, tá? Então, a capacitância, que seria a capacidade de armazenar, vai ser a carga pela DDP, e a carga vai ser a capacitância vezes a sua DDP. Galerinha, agora veja só, o capacitor, ele vai ter dependências, tá? Ele vai ter dependências. A sua capacidade de armazenar carga vai depender de alguns fatores. Esses fatores serão, primeiro, nós teremos aqui a chamada constante de permissividade do meio. Essa constante é representada pela letra epsilon, tá? Essa aqui é a constante de permissividade do meio. Vai depender do meio, tá, que vai existir entre as placas do capacitor. Porque um capacitor, ele vai ter duas placas. Só que essas placas, elas vão estar afastadas uma da outra. Ela pode estar afastada ou entre essas placas pode existir um isolante, tá? É o chamado dieletro. Esse isolante pode ser o ar, pode ser o óleo e pode ser qualquer outro material. Então, como é que vai ficar aqui? Note, a capacidade do capacitor vai depender da área da placa. Veja, você tem aqui essa placa, tá? A área dessa placa, quanto maior for a área dessa placa, maior vai ser a capacitância do capacitor. A distância, ó, essa capacidade dele vai depender também da distância. Que distância é essa? A distância entre as placas. Então, quanto menor for essa distância, tá? Quanto mais próxima as placas estiverem entre si, maior vai ser a capacidade dela, tá? Porque você vai ter ali as cargas, tá? De um lado você vai ter carga negativa
e do outro lado você vai ter carga positiva. Ó. De um lado vai ter carga negativa, do outro lado você vai ter carga positiva. Elas estando mais próximas, você vai perceber uma interação maior entre essas cargas, tá? Sem se tocarem, claro, né? Então, a capacitância também vai depender de Epson. Epson, que é a constante de permissividade, tá? Está relacionado com o isolante que vai ser utilizado. Se for o ar, nós teremos um valor para essa constante. Se for o óleo, também teremos um valor. Então, a situação ela vai fornecer os valores dessa constante, tá? Então, a capacidade do capacitor vai depender do que separa, tá? As placas, vai depender da área dessas placas, tá? E vai depender da distância entre as placas. Perceba, quanto maior a área, maior será a capacitância, tá? Quanto maior for a distância entre as placas, menor será a capacitância. Perceberam? A dependência é isso aí. Agora, veja só. Se nós pegarmos um capacitor, tá? Nós carregarmos um capacitor e depois pegarmos um LED, por exemplo. Pegamos um LED e vamos colocar para descarregar esse capacitor. Veja só que interessante. Se nós tivermos um capacitor, tá? E esse capacitor estiver carregado, e nós colocarmos aqui uma lâmpada para acender, tá? Com esse capacitor. Olha o que acontece, ó. A lâmpada, ela acendeu. O LED aqui, ele acendeu, ó. Nesse caso, por que foi que o LED acendeu? Ele acendeu porque o capacitor, ele tinha energia armazenada, tá? Então, essa energia armazenada, nós vamos chamar de energia potencial, tá? Energia potencial armazenada no capacitor. Então, olha só que interessante. Se nós fizermos o gráfico, tá? Da carga em função da DDP desse capacitor, olha que figura a gente vai encontrar. Essa figura aqui, ela é um triângulo, tá? E a área desse triângulo, galera, é a energia potencial armazenada. Então, a área do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2 e vai ficar assim, ó. Essa energia potencial armazenada vai ser a base, que vai ser a DDP, vezes a altura, que vai ser a carga. Note que carga é CU. Então, vai ficar assim, ó. A energia potencial armazenada vai ser igual a C vezes U. Essa energia potencial, tá? Lembrando aqui, galerinha, do 2, tá? Do 2. Essa energia vai ser igual a C, U vezes U ao quadrado, sobre 2. Essa aqui, galerinha, é a equação, tá? Para calcular a energia potencial armazenada dentro de um capacitor. Agora, o capacitor, galera, ele está tão presente no nosso dia a dia que às vezes a gente não consegue nem notar. Você sabia, curiosidade, hein? Você sabia que quando uma nuvem ela está carregada, tá? A nuvem e o solo, elas formam um capacitor? É. A nuvem aqui ó, é carregada, a parte mais baixa com carga negativa. O solo vai ficar com carga positiva, tá? Entre a nuvem e o solo, nós vamos ter um campo elétrico. Nós temos aí um capacitor formado. Você também pode formar ou criar o seu capacitor em casa. Como é que você pode fazer? Olha só a dica, hein? Esse aqui é o modelo que eu fiz, tamanho GG, tá? De um capacitor. Olha só, nós temos aqui papel alumínio em volta desse cano de PVC, tá? Dentro dele, eu também coloquei uma cobertura de papel alumínio, tá? E aí, selei o cano de PVC, coloquei um eletrodo, tá? Um fio conectado nessa esfera e conectado na parede interna. Aí o que é que vai acontecer? Quando eu aproximar esse eletrodo, essa parte esférica, de uma TV de tubo, por exemplo, a TV de tubo, vai gerar na sua tela cargas elétricas. Quando eu passar essa esfera nela, eu vou ter esse corpo carregado. E aí depois, quando eu pegar
essa área externa e fizer contato, eu vou estar descarregando esse capacitor. Esse aqui é o modelo, galerinha, da garrafa de Leiden. A garrafa de Leiden foi criada de forma acidental na Universidade de Leiden, na Holanda. E esse aqui seria um modelo da garrafa de Leiden. Você pode fazer o seu e tentar realizar aí os seus experimentos, beleza? Mas agora nós iremos fazer ainda aqui. Vamos lá, galerinha. Vamos falar agora a respeito, ó, associação de capacitores. Sim, os capacitores podem ser associados, galera. Em circuitos de placas eletrônicas existe associação de vários componentes, tá? Nós podemos pegar um capacitor e ligar em outro capacitor. Essa associação pode ser de dois tipos. A associação pode ser em série e a associação pode ser em paralelo. Em cada uma das situações, nós iremos analisar as diferenças que vão existir. Olha só, nesse caso aqui, eu tenho um circuito elétrico. Nesse circuito elétrico, eu tenho dois capacitores, o capacitor 1 e o capacitor 2, tá? Aqui refere-se à capacidade desses capacitores, capacidade ou capacitância, tá? Então, o que é que acontece? Veja só, dois capacitores ligados em uma bateria. Essa bateria vai ter uma diferença de potencial U. Agora, note um detalhe. Quando eu conecto o capacitor na bateria, eu vou perceber que esse capacitor 1, ele vai ficar com a carga 1. Eu vou perceber que o capacitor 2, ele vai ficar com a carga 2. Agora, olha só o detalhe. Essa diferença de potencial total vai ser igual à diferença de potencial no capacitor 1 mais a diferença de potencial no capacitor 2. Olha que interessante. Agora, veja só. Na associação em série, eu vou ter um detalhe importante. A carga no capacitor 1 vai ser igual à carga no capacitor 2, que vai ser igual à carga total, a carga equivalente, tá? Da associação. Então, o que vai acontecer é isso. Numa associação em série de capacitores, a DDP ela será diferente nos dois capacitores, mas as cargas serão iguais, tá? Se a DDP ela se divide para um capacitor e para o outro, a DDP total vai ser a DDP em um capacitor mais a DDP no outro capacitor. Se isso é verdade, então, se eu sei que a DDP é a carga sobre C, então a gente vai ter o seguinte, ó. Se U é Q sobre C, no lugar de U eu coloco Q sobre C. Vai ser igual a 1 Q sobre C1 mais o 2 Q sobre C2. Como essas cargas elas são iguais, eu posso cancelar essas cargas e eu vou ter isso, ó. O inverso da capacitância equivalente, tá? A capacitância equivalente vai ser igual ao inverso do capacitor 1 mais o inverso do capacitor 2. Olha só. A capacitância equivalente, tá? O inverso da capacitância equivalente vai ser igual ao inverso da capacitância do capacitor 1 mais o inverso da capacitância do capacitor 2. Isso quer dizer o quê, galerinha? Isso quer dizer, galera, se eu tenho dois capacitores em uma associação em série, eu posso substituir esses dois capacitores por apenas um capacitor. E esse capacitor, ele vai ter uma capacitância equivalente à soma das duas capacitâncias. E se elas estão, se os capacitores estão em série, a capacitância equivalente será dada pelo inverso da equivalente, vai ser igual à soma do inverso das capacitâncias. Beleza? Agora vamos analisar a associação em paralelo. Na associação em paralelo, olha só o circuito que nós temos aqui. Eu tenho dois capacitores, eles estão associados, tá, a uma bateria, a um gerador aqui. Tá? Essa bateria tem polo positivo e polo negativo. Então, observe o que acontece. Quando eu conecto, tá, dois capacitores em paralelo, eu percebo um detalhe. Eu percebo o quê? A DDP no capacitor 1 vai ser igual a DDP no capacitor 2, que vai ser igual a DDP
geral. Olha só, a DDP da equivalência é igual a DDP no capacitor 1 igual no capacitor 2. Isso porque a associação é em paralelo. Note, as DDPs são iguais, porém, as cargas em cada capacitor, essas cargas, elas serão diferentes. E a carga total, a carga da equivalência, vai ser igual à carga 1 mais a carga 2. Bom, se a carga da equivalência é a carga 1 mais a carga 2, e eu sei que carga é igual a CU, então no lugar de que eu coloco CU, que é igual a C1, o 1, mais C2, o 2. Como aparece aqui a diferença de potencial em cada termo, e eu sei que a diferença de potencial elas são iguais, eu posso simplificar e a capacitância total será a soma das capacitâncias. Isso quer dizer, mais uma vez, que eu posso substituir esses dois capacitores, tá, por apenas um capacitor, e para eu fazer isso, eu só preciso somar as capacitâncias para encontrar uma capacitância equivalente. Então, a capacitância equivalente, tá, vai ser igual à capacitância do capacitor 1 mais a capacitância do capacitor 2. Capacitância ou capacidade. Beleza, galerinha? Então, aqui nós vimos a associação de capacitores. Agora, se nós juntarmos as duas associações, nós poderemos obter uma terceira associação. Essa terceira associação é chamada de associação mista de capacitores. Agora vamos praticar um pouco com exercícios para ficarmos fera aí nesse tema. Beleza? Um capacitor ligado em uma bateria de 24 volts armazena carga de 60 nanocoulombs. Calcule a capacitância do capacitor e a energia potencial armazenada. Galera, essa questão é uma questão interessante, né? Olha só. A diferença de potencial, U, aqui, vai ser de 24 volts, tá? A carga Q armazenada será de 60 nanocoulomb, ou 60 vezes 10 a menos 9 coulomb de carga. Então, a questão A, ela pede para a gente calcular aqui a capacitância do capacitor, ou seja, a capacidade que ele tem de armazenar, né? Armazenar cargas. E a letra B quer saber a energia potencial armazenada nesse capacitor. Galerinha, veja só, a gente sabe que carga, olha só, aqui é a resposta da letra A. A gente sabe que carga é igual a CU, tá? Então, carga é igual a CU. Quero curtir. Então, nesse caso aqui, o que acontece? O U, que é a DDP, vai passar para debaixo do Q. Então, eu vou ter que capacitância será a carga dividida pela diferença de potencial. Então, a capacitância aqui vai ser, qual o valor da carga? A carga é 60 vezes 10 a menos 9. Vamos dividir isso aqui por U, que é o A DDP. Vale quanto? 24. Então, o que é que nós podemos fazer aqui para melhorar essa situação? Olha só, eu posso escrever da seguinte forma para facilitar as multiplicações aqui, tá? Só é para facilitar. 60 posso escrever como sendo 6 vezes 10. Tá? 24 posso escrever como sendo 6 vezes 4. E agora eu posso fazer isso. Corta esse 6 com esse 6. E 10 dividido por 4 vai dar 2,5, tá? Vezes 10 a menos 9. Então, eu tenho aqui 2,5 vezes 10 a menos 9. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2,5 nanofarad, tá? Que é a unidade de capacitância. Letra B. A letra B, ele pede energia potencial. Eu sei que a energia potencial armazenada no capacitor
vai ser igual ao quê? Ao curtir dobrado a 2, tá? Energia potencial é curtir dobrado a 2. Então, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Então, nós temos aqui que a energia potencial armazenada vai ser a capacitância. Quanto é que vale a capacitância? 2,5 nanofarad. Exatamente, ó. Vai ficar aqui 2,5 vezes 10 a menos 9, vezes a DDP, que é 24 ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Então, como é que a gente pode facilitar aí a nossa vida, né? Olha só, nesse caso aqui eu vou ter 2,5 por 2, fica fácil de fazer, né? Vai dar 1,25. Então vai ficar assim, ó. Energia potencial vai ser igual. Eu posso fazer assim. 2,5 por 2 dá 1,25, né? Posso fazer assim para facilitar mais. Vai dar 1,25 vezes, olha só, 24 ao quadrado. Quanto é que dá 24 ao quadrado? 24 vezes 24. Vamos fazer aqui. 24 vezes 24. 576, né? 576. Vezes 10 a menos 9. Aí você faz agora 576 vezes 1,25. Vai dar, essa energia potencial vai ser igual a 720 vezes 10 a menos 9. Olha só. Agora, vamos simplificar, né? Essa energia potencial vai ser igual ao quê? A vírgula se desloca duas casas. Aqui vai ficar 7,2. Como a vírgula deslocou para a esquerda, subtrai dois valores aqui. Então, vai ficar 10 elevado a menos 7. Ok? Se é energia, vamos colocar aqui joules. Essa aqui é a nossa resposta. Tá? Então, a resposta vai ser a capacitância de 2,5 nanofarad, tá? E a energia armazenada de 7,2 vezes 10 a menos 7 joules de energia. Beleza? Olha só, a questão 2 diz assim, ó, um capacitor é carregado por uma bateria até atingir uma diferença de potencial de 600 volts entre suas placas. Em seguida, essas placas são desligadas da bateria e interligadas através de um resistor, que é um dispositivo que transforma energia elétrica em calor, até que o capacitor esteja totalmente descarregado. Durante o processo de descarga, a quantidade total de calor produzida no resistor é 0,9 joule. Calcule a capacitância deste capacitor. A carga neste capacitor quando a diferença de potencial entre suas placas for de 150 volts. Olha só que questão interessante, né? A gente primeiro precisa entender aí o que está acontecendo. A questão nos diz assim, ó, que o capacitor vai ser ligado em uma diferença de potencial de 600 volts, tá? Depois é colocado um dispositivo chamado resistor nos terminais dele, ele dissipa a energia dissipada por ele vai ser de 0,9 joule. Agora veja, se ele dissipou essa energia, foi porque essa energia estava armazenada no capacitor. Então, essa energia dissipada é igual também à energia, tá, que estava armazenada. É igual também à energia potencial que estava armazenada. Então, nesse caso, ele quer que eu calcule a capacitância do capacitor, né? E quer que eu calcule também a carga no capacitor quando ele estiver ligado a uma DDP de 150 volts. Olha que interessante, né? Se você mudar a diferença de potencial nos terminais de um capacitor, ele muda o valor da carga. Mas a capacitância é uma característica física dele. Então a capacitância não se altera. Então, olha o que acontece aqui. Ó. A capacitância vai ser igual ao quê?
Eu sei que energia potencial é curtir dobrado, tá? A 2. Então, nesse caso, a energia potencial vai ser igual a quanto? A capacitância, olha, a capacitância que eu quero, mas note só, essa energia potencial aqui, eu já sei o valor dela. Veja. Essa energia potencial aqui, eu já sei o valor dela. É 0,9, tá? A capacitância é o que eu quero, vezes a DDP, que é 600, tá? Ao quadrado. Tudo isso dividindo por quanto? Por 2. Olha o que, é que vai acontecer. Esse 2 vai passar multiplicando 0,9, vai ficar 1,8, né? Então vai ficar assim, vai ficar 1,8. Esse 600 ao quadrado vai ser o quê? 6 ao quadrado vai dar 36, tá? Repete 4 zeros. Então vai ficar esse 1,8 sendo dividido por 36 vezes 10 elevado a 4, tá? Então a capacitância aqui, que nós vamos encontrar, vai ser igual a quanto? Olha só. 1,8 dividido por 36. Como é que a gente pode escrever isso aqui para facilitar a vida da gente, né? 1,8 é a mesma coisa de 18 vezes 10 a menos 1. E 36 vezes 10 elevado a 4. Então, a capacitância aqui vai ser igual, ó, 18 por 36. Quando tem um número dividido pelo seu dobro, dá 0,5. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, que é 10, e subtrai os expoentes. Menos 1, menos 4, menos 5, né? Eu posso agora deslocar a vírgula para a direita. Deslocando a vírgula para a direita, aumenta um valor aqui. Ó. Então, aqui vai ficar igual ao quê? Vai ficar igual a 5 vezes 10 a menos 6, que é igual a 5 microfarad, tá? Essa é a capacitância do nosso capacitor. Essa aqui foi a resposta da letra A. A letra B, ele quer saber a carga, quando há diferença de potencial. Ó, a letra B quer saber a carga. A gente sabe que carga, tá? Carga vai ser igual a curtir. Carga é igual a curtir. Então, a capacitância foi quanto? A capacitância foi 5 micro, né? Então, a capacitância vai ser 5 vezes 10 a menos 6, tá? Vezes a DDP, que é quanto? A DDP, que nós vamos conectar 150, né? Porque ele queria saber qual era a capacitância quando a DDP fosse igual a 150 volts. É isso que na letra B aqui, ó, está destacando. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 150. Então, a carga, ela vai ser igual a quanto? Eu tenho aqui 5 vezes 150, vai dar quanto? 750, né? Porque 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 5 é 25, vai a 2, 5 vezes 1 é 5, quanto que foi? 750 vezes 10 a menos 6. Olha só, vamos passar aqui para cima. Então, essa carga vai ser igual a quanto? Eu vou deslocar a vírgula duas casas, tá? Aí eu vou ter 7,5 vezes 10. Se eu desloco a vírgula para a esquerda, duas casas, não subtraio, vai ficar 10 a menos 4. 10 a menos 4 coulomb. Esse é o valor, tá, da nossa carga. Beleza? Vamos passar agora para o próximo exercício. A questão diz assim, ó, um capacitor de capacitância desconhecida tem sido usado para armazenar e fornecer energia a um aparelho de TV. O capacitor é carregado por uma fonte de 10.000 volts. Olha só. Vamos colocar aqui logo anotar, né? A DDP que ele é ligado é 10.000 volts. Armazenando uma carga de 10 coulomb. Olha só, a carga que está armazenando é de 10 coulomb. O televisor funciona
no intervalo de diferença de potencial entre 80 volts e 260 volts. Tem televisores que são assim, né? Eles são bivolts e funcionam nessa faixa aqui. A gente vai utilizar a DDP menor, tá? Porque se ele funciona nessa faixa menor, então é o que a gente vai utilizar. Então, essa DDP, que vamos chamar DDP 2, que será de 80 volts. Quando ocorre falta de energia, o capacitor liga-se o capacitor ao televisor e esse consegue funcionar durante cerca de 5 minutos. A carga que fica armazenada no capacitor no instante em que o televisor deixa de funcionar é de... Olha só, primeiro nós tivemos aqui duas informações, que quando o capacitor está ligado a uma DDP de 1000 volts, a carga é de 10 coulomb. Essa informação vai servir para a gente calcular a capacitância do capacitor. A gente sabe, tá, que carga é igual a quero curtir. E nesse caso aqui, galerinha, veja, se eu tenho a carga que é de 10, se eu tenho a DDP que é de 1000, eu acho a capacitância, dividir 10 por 1000. Se eu tenho 10 e divido por 1000, eu corto esse zero com esse zero, eu já sei que aqui vai dar 0,01, o quê? Farad. Essa é a capacitância, 0,01 Farad, tá? Eu posso escrever também essa capacitância como sendo, tá, 1 vezes 10 a menos 2 Farad. Notação científica, a forma mais correta de escrever a capacitância, tá, é na notação científica, que é 1 vezes 10 a menos 2 Farad. Mas a questão quer saber a carga que fica armazenada no capacitor no instante em que o televisor deixa de funcionar. Então, veja só, eu quero saber qual é a carga. Eu sei que a carga 2 vai ser igual à capacitância, que não muda, vai ser sempre a mesma, vezes a DDP 2, tá? Então, como é que vai ficar isso aqui? Ficar assim, ó. A carga 2 vai ser igual. A capacitância é 1 vezes 10 a menos 2, tá? Vezes a DDP, que agora vai ser de 80. Então, Q2 vai ser igual. Aí eu vou ter, galerinha, 1 vezes 80 dá o próprio 80, vai ficar 80 vezes 0,2. Ou seja, a vírgula vai ser deslocada do 80 duas casas para a esquerda. Ou seja, vai ficar igual a 0,8 coulomb. Essa é a carga que eu estou atrás. Resposta, letra D. Letra D de dado. Na quarta questão, nós temos aqui, ó, nas associações de capacitores abaixo, calcule a capacidade equivalente. Olha só que circuito, galera. Aí eu pergunto a vocês, que tipo de associação é essa aqui? Série, paralela, mista? Olha, o que eu sei aqui é que C2 e C3 estão associados em paralelo, tá? C2 e C3 estão associados em paralelo. E eu sei que C1 está associado em série com associação em paralelo e associado em série com C1, tá? Então, eu tenho aqui, galerinha, uma associação mista de capacitores. Nesse caso, a questão diz assim, ó, nas associações de capacitores abaixo, calcule a capacidade equivalente. Então, o que é que essa questão quer? Essa questão quer que eu calcule a capacidade ou capacitância equivalente, uma capacitância que substitua todos os capacitores. Então, eu vou descobrir, tá, o valor da capacitância de um capacitor que ele substitua todos esses. Então, eu posso substituir todos esses capacitores por apenas um capacitor, tá, cuja capacitância seja equivalente às capacitâncias aqui associadas. Então, como é que vai ficar essa questão? Veja só. O primeiro passo é saber quem nós vamos trabalhar primeiro. Quem é que a gente vai reduzir aí primeiro, né? Eu escolho aqui, ó. A gente pode pegar primeiramente essa. Vamos pegar primeiro
essa associação aqui, tá? Essa aqui a gente vai pegar primeiro. Por quê? Porque se eu conseguir reduzir esses dois capacitores a apenas um capacitor, todos os três ficarão em série. Aí facilita a vida da gente. Então, nesse caso, primeiro, nós vamos calcular a capacitância, tá? Equivalente para C2 e C3. Nesse caso, a capacitância equivalente 1 vai ser igual. Galera, quando nós temos dois capacitores associados em paralelo, a equivalência entre os dois será a soma das suas capacitâncias. Ou seja, simplesmente eu vou pegar a capacitância de C2 e somar com a capacitância de C3. Tá? Então, a capacitância equivalente vai ser igual a quanto? A capacitância de C2 é quanto? É 2, mais a capacitância de 3, né, de C3, que é 4. Tá? Então, essa capacitância aqui, tá? Lembrando que no final vai aparecer lá microfarad. Então, a capacitância equivalente 1 vai ser igual a 6 microfarad. O que essa informação aqui ela me diz? Ela me diz que eu posso substituir esses dois capacitores por um capacitor de capacitância de 6 microfarad. Então, agora eu tenho C1, C equivalente 1, tá? Aqui virou C equivalente 1, aqui agora é C equivalente 1, tá? E C2 e C4, no caso, ó, C1, C equivalente 1 e C4. Todos os três agora estão em série. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular, olha, calcular a equivalência entre os três. Como eles estão em série, olha o que é que vai acontecer. Numa associação em série de capacitores, tá? A capacitância equivalente será dada pelo o inverso da capacitância equivalente. Nesse caso, vai ser a capacitância equivalente 2. Vai ser igual ao inverso de C1. Inverso de C1. Mais o inverso da capacitância equivalente 1. Mais o inverso de C4. Então, eu vou ter que o inverso da capacitância equivalente 2 vai ser igual ao inverso de C1, que vai ser 1 sobre 3, mais o inverso de equivalente, que vai ser 1 sobre 6, mais o inverso de C4, que vai ser 1 sobre 2. Lembrando que tudo isso aqui, galerinha, vai estar vezes microfarad. Eu posso deixar tudo para o final. Posso guardar tudo para o final, certo? Então, vai ficar assim, ó. O inverso da capacitância equivalente 2 vai ser igual a MMC aqui, né? Vai dar 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Mais 6 por 6 dá 1. 1 vezes 1 é 1. 6 dividido por 2. 3. 3 vezes 1 dá 3. Tá? Então, vamos para aqui, ó. Então, o inverso, tá, da capacitância equivalente 2 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 6 dividido por 6, que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1. Né? 2 mais 1 dá 3, 3 mais 3, 6, 6 dividido por 6 dá 1. Multiplico o meio pelos extremos. Isso implica dizer o quê? Que a capacitância equivalente 2 vai ser igual a 1 microfarad. Essa aqui é a capacitância equivalente 2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos esses capacitores aqui, esses 4, estão sendo substituídos por apenas um, de 1 microfarad. Então, agora, eu vou ter um circuito com apenas 2 capacitores. Eu vou ter assim, ó, o circuito ficou simplificado, né? Então, tudo isso aqui foi substituído por 1 microfarad. Então, eu vou ter agora só 2 capacitores. Então, olha como é que vai ficar a figura aqui, ó. Em cima, eu vou ter o capacitor equivalente 2, tá? Então, vai ser o C equivalente 2. E embaixo ficou apenas um capacitor. Quem é que está lá embaixo, solitariamente? É o C5, né? É o C5, que é igual a 5 microfarad. Então, o nosso circuito ele se resumiu apenas a esses 2 capacitores, interligando os pontos A e B. Então, se eu tenho 2 capacitores
A capacitância equivalente, tá? Total vai ser igual ao quê? Associação de capacitores em paralelo, a equivalência entre os dois é a soma, né? Então vai ser C equivalente 2 mais C5. Essa capacitância equivalente total vai ser igual a exatamente quanto? 1 com 5 vai dar 6 microfarad. Isso quer dizer que todo o circuito, tá? Todos os capacitores serão substituídos por apenas um capacitor. E esse capacitor é o capacitor de 6 microfarad. Beleza? Então o circuito todo foi resumido apenas a um capacitor. Ou seja, a um capacitor apenas, galera, interligando os pontos A e B. E esse capacitor, ele vai ter capacitância igual a 6 microfarad. Todo esse circuito aqui, ele vai ser substituído por apenas um capacitor. Todos os capacitores serão substituídos por apenas um capacitor de capacitância de 6 microfarad. É isso que se faz, tá? Quando a gente reduz aí a uma capacitância equivalente. Beleza? Vamos agora trabalhar mais uma questão para a gente fechar a lista de exercícios. Vai ser a questão 5. Essa questão caiu no Enem em 2016 e a questão diz assim, olha. Um cosmonauta russo estava a bordo da Estação Espacial Mir, quando um de seus rádios de comunicação quebrou. Ele constatou que dois capacitores do rádio de 3 microfarad e 7 microfarad ligados em série, olha galera que informação importante, ó, ligados em série, estavam queimados. Em função da disponibilidade, foi preciso substituir os capacitores defeituosos por um único capacitor que cumpria a mesma função. Qual foi a capacitância medida em microfarad do capacitor utilizado pelo cosmonauta? Galera, olha só que interessante essa informação aí. Ó. São dois capacitores, eles estão associados em série, ou seja, eu tenho aqui um ponto A do circuito, tá? E aí, ó, tem um capacitor aqui, mais um outro ligando a outro ponto do circuito. Esse capacitor aqui é de 3 microfarad, tá? Vou chamar ele de C1. E o outro, o C2, é de 7 microfarad. Aí o cosmonauta substitui os dois. Qual é a capacitância? Lembre que está em série. Então, galera, quando estão associados em série, vamos calcular a capacitância equivalente com o inverso, tá? O inverso da capacitância equivalente vai ser igual ao inverso de C1 mais o inverso de C2. Então, o inverso da capacitância equivalente vai ser igual ao inverso de C1. Quem é C1? C1 é 3. Mais o inverso de C2. Quem é C2? 7. Então, como é que vai ficar aqui agora? Vai ficar assim, ó. O inverso da capacitância equivalente vai ser igual. MMC de 3 e 7 dá 21, né? Aí 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 1 dá 7. 21 dividido por 7 dá 3. 3 vezes 1, 3. Aí agora vai ficar assim, ó. 7 mais 3 vai dar 10. Aí eu vou fazer produto dos meios pelos extremos. Aí a capacitância equivalente vai ser igual a 21 dividido por 10, tá? Que vai ser igual a exatamente 2,1 microfarad. Essa será a capacitância equivalente, tá? Então, qual a resposta? Letra C. Então, toda vez que tivermos um problema que envolva capacitores, a gente precisa primeiramente saber qual o tipo de associação que eles estão. A questão falou associação em série eu já sei que é o inverso. E aí, galerinha, tenta fazer essas questões, tenta fazer aí a lista de exercícios para ficar fera. Beleza? É isso aí.